Olá, pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. A nossa aula de terça-feira. Sejam todos bem-vindos. Quem já me acompanha aqui no canal do YouTube, pessoal que me acompanha também no Instagram, meus alunos da Academia de Arte Sacra, do curso de desenho, sejam bem-vindos. Hoje eu escolhi um tema bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre o ícone, um ícone da Anastasis, que é o ícone da ressurreição. Os meus alunos da Academia de Arte Sacra já têm uma aula especial sobre a iconografia bizantina, e é uma iconografia muito antiga, onde existiam regras muito rígidas de como desenhar. Na verdade, eles falam que não se desenha, né? Se escreve um ícone. Então, eram regras impostas, onde os artistas eles seguiam rigorosamente os detalhes do ícone desse tipo de desenho oriental. A Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa até hoje, ela continua com esse estilo de pintura, né? Ela tem as paredes todas dos seus templos com os ícones, chamamos também de ícones bizantinos. É uma pintura sacra com muita simbologia em todos os sentidos, nas cores, nas linhas, nos elementos, extremamente simbólica e riquíssima, e traz um ensinamento muito grande para a gente. E por isso que eu escolhi hoje nós trabalharmos sobre o ícone da ressurreição. Vocês vão ver que beleza que é, que catequese maravilhosa que é essa pintura, que é este ícone, tá? Então, como eu disse, é uma tradição da Igreja Ortodoxa, da Igreja Oriental, né, de várias igrejas orientais, e eles têm uma escola onde eles trabalham. Eu fiz um curso, vou fazer um parênteses para vocês contar um pouquinho, eu fiz um curso sobre a iconografia bizantina na Itália, em Siena, e foi interessantíssimo, porque até a postura corporal do artista ela é exigida. Como está a sua postura quando você está desenhando ou escrevendo um ícone? A posição correta do braço, né? A posição correta da mão, a preparação antes de iniciar o desenho ou escrever um ícone, com orações, com meditações. Então, é um trabalho belíssimo, com muito significado, e realmente voltado todo para a questão litúrgica, para a oração, né? Para este ícone te levar ao transcendente. Então, é maravilhosa essa escola dos ícones bizantinos, né? Da escola oriental. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que eu separei, tá? Um ícone, para que a gente pudesse hoje estudar e ver todos os detalhes, tudo o que significa, né? Porque nós encontramos muitas vezes, vou mostrar para vocês aqui, este é um dos ícones, eu coloquei várias imagens diferentes, e nós encontramos muitas vezes nas imagens ocidentais, isto é, da Europa, da América, nós encontramos a imagem da ressurreição de Cristo como uma imagem de Cristo saindo do túmulo, o túmulo aberto, né? Na Igreja Oriental, a imagem da ressurreição é a Anástasis, que é essa imagem aí, tá? Que é onde Cristo, após a morte, ele desce à mansão dos mortos, aquilo que nós rezamos no credo, desce à mansão dos mortos, e ali ele pega pelo braço Adão e Eva, por quê? Porque ele vem nos redimir do pecado, e eles representam toda a humanidade pecadora. Então ele vem e puxa pelo braço, lá dos infernos, Adão e Eva. Então, é uma imagem belíssima, vocês vão ver toda a simbologia nessa aula de hoje. Então, o tipo de ícone Anástasis, que quer dizer ressurreição, no século XIII, Cristo encontra-se na sua gloriosa mandorla. Lembra que eu dei uma aula também já sobre a mandorla, que é esse desenho em torno de Cristo, que lembra uma amêndoa, né? Rodeada por estrelas, de pé sobre os portões quebrados do inferno e sobre os símbolos dispersos da escravidão do pecado, levando tanto Adão quanto Eva pela mão e apanhando-os para fora de seus túmulos, isso é, retirando eles de seus túmulos, onde eles estavam presos pelo pecado. Aquela parte que nós vimos no pé, vamos ver mais um detalhe mais para frente, mas observem que são as portas que são abertas, os portões que são quebrados. E Cristo desce à mansão dos mortos para nos salvar. Observem-me que belíssima essa. Aí tem uma outra imagem aqui também, que é uma imagem, por quê? Porque é uma imagem muito dinâmica.
anástasis, essa imagem que representa a ressurreição na pintura oriental, ela apresenta um movimento, apresenta essa descida. Observem todas as imagens que eu coloquei para vocês aqui nessa aula, como tem um movimento corporal de Cristo, essa descida, e tem esse movimento da retirada de Adão e Eva. Então, é uma imagem muito dinâmica. Os joelhos de Cristo estão dobrados, mas ele não está andando em nenhuma direção, pelo contrário, ele está nesse movimento de subir, ele está fazendo força, os joelhos dobrados no sentido de puxar Adão e Eva de seus túmulos. A ação é toda de Cristo. Toda ação é dele, todo o movimento de força, de puxar, de retirar eles dos túmulos é de Cristo. Adão e Eva estão sendo puxados de seus túmulos para Cristo e sua mandorla. Como eu já disse, eu já tenho uma aula também sobre a mandorla, porque nós temos essa mandorla no sentido da completude, porque muitas vezes a auréola, significando a santidade, ela está apenas em torno da cabeça. A mandorla está em torno do corpo todo, tá? Tem uma simbologia muito bonita. Então, Cristo puxa para dentro desse espaço sagrado dele, que é delimitado por essa mandorla. Então, ele puxa Adão e Eva para dentro dessa mandorla, para junto dele, né? Puxando para perto dele. Observem o outro ícone, mudam, vocês viram que vai mudando um pouquinho, olha lá, muda a posição, muda a forma com que o artista expressou, mas nós temos o mesmo contexto. Aqui Adão e Eva e Cristo puxando, olha os joelhos dobrados, os portões quebrados e tirando ele dos túmulos. Observem os túmulos embaixo de Adão e Eva. Em alguns ícones, a figura de Cristo não mostra nenhuma das feridas de sua paixão, mas ele é mostrado como a segunda pessoa encarnada da Trindade, em sua glória divina plena. Alguns ícones nós vamos ver, sim, a marca das chagas, tá? Nas mãos e nos pés, mas em alguns não. No sentido de vitória, de superação, né? De vida após a morte. Novamente, observem a mandorla, os joelhos dobrados, os portões quebrados e ele puxando pelos braços Adão e Eva. O sentido forte do movimento ascendente indicou que Adão e Eva não estão apenas sendo salvos da escravidão do pecado, mas estão sendo chamados, na verdade, puxados para algo maior. Isso é, tira eles lá de baixo e vem para cima. Lembra sempre da simbologia da verticalidade, né? Da terra e do céu, essa ligação, essa verticalidade. Então, esse puxar é um puxar para cima. Tá? Então, nesse sentido, que nós temos este movimento. Então, eles são chamados para algo muito maior, retirando Adão e Eva da escuridão e levando para algo muito maior. Além disso, um espaço triangular formado pelas figuras de Cristo, Adão e Eva, que é sugestivo ao Deus Trino Uno. Adão e Eva estão sendo puxados para este espaço. Então, se nós observarmos, eu coloquei até um triângulo aqui em cima da imagem, que na maioria dos ícones bizantinos vamos encontrar esse triângulo formado aqui, Cristo como centro, né, levando para cima, para a parte superior do triângulo, também representando a Santíssima Trindade. Alguns autores sugerem que esse ícone não é sobre salvação, mas sobre teoses, divinização. Adão e Eva estão sendo puxados para a vida divina da Santíssima Trindade, divinizados pela ação de Cristo. É a salvação da humanidade através de Adão e de Eva, né, como símbolos dos que caíram no pecado e Deus envia seu Filho para salvar a humanidade. Então, eles estão sendo puxados para a vida divina da Santíssima Trindade, elevados, né? Puxados para cima. Observem novamente, ó, os túmulos abertos embaixo, cada ícone tem uma particularidade, né? A escuridão que está lá embaixo, olha, está tudo escuro, está tudo preto lá embaixo, né? Então, a escuridão, os túmulos abertos e Cristo puxando pelo braço Adão e Eva para cima. Quebrou os portões que está abaixo dos pés dele, quebrou os portões e puxa Adão e Eva para cima.
É significativo que a ênfase em Adão, dada em ícones anteriores, é dispensada aqui. Então, tanto Adão e Eva são puxados igualmente à mandorla de Cristo, sublinhando que essa divinização é o destino de toda a humanidade, em verdade de toda a criação. Isto é, não independe se é homem, se é mulher, idade, raça, enfim. Todos estão predestinados, né? O destino de toda a humanidade é a salvação, né? Claro, é uma escolha, mas Jesus está mostrando que veio para buscar todos, para salvar todos. Então, nesse sentido, que alguns ícones anteriores eram colocados apenas como Adão, como se Eva fosse a culpada do pecado original. Mas nesse ícone a gente vê que ele puxa os dois da mesma forma, para significar essa igualdade, né? Toda a humanidade. Cristo vem para toda a humanidade. Antes de se elevar às alturas durante a ascensão, o Cristo ressuscitado desceu às profundezas. Como eu falei para vocês, aquilo que a gente reza no credo, né? Desceu às profundezas. Não são apenas profundezas pessoais, mas igualmente profundezas coletivas. O ícone simboliza, nesse modo, a descida a esses locais da memória onde estão encerrados, cativos, os ancestrais de nossa história. É necessário o quê? Purificar, iluminar, abrir esse conteúdo transgeracional para que a ida triunfe novamente. Isso é, todos somos ligados, né, aos nossos antepassados, às nossas famílias. Né? Então, a salvação de Cristo vem para todos. Né? Por isso que é necessário que todos façam esse caminho, né, para que todos também recebam esta luz. E olha que beleza este ícone, né? Aqui já tem cores mais suaves, mais claras, né? Os alunos da academia que me acompanham, que também tem artistas, observem que beleza, né? Mesmo no mesmo sentido, no mesmo tema, com a mesma simbologia, mas expressada de uma forma diferente. Continuamos aqui com Cristo, com as portas, os portões quebrados, os túmulos, Adão e Eva presentes, né? Então, continuam toda essa simbologia, mas expressada de uma forma diferente. O ícone mostra todos aqueles que precederam a Cristo. Por isso, se alguém já observou até agora, a quantidade de outros personagens que tem no ícone, né? Então, mostra aqueles que precederam a Cristo. Davi, Salomão, Jonas, João Batista, sobretudo Adão e Eva, que são o centro desse ícone. O centro é Cristo, mas que são puxados por Cristo. Mas outros personagens que precederam Cristo também estão presentes nesse ícone. Então, um gesto poderoso que reabilita e recoloca em pé, né? Quer dizer, assistimos a uma recriação a partir do fundo e dos fundamentos de nossa humanidade, libertada de tudo que pode subjugá-la. Isso é, novamente, naquele sentido de que está aberto para todos. E Cristo vem para redimir, vem para salvar a humanidade. E, claro, como símbolo central, Adão e Eva. Mas com toda a presença de outros que vieram antes de Cristo. As portas do encerramento destruídas, como eu já disse, desde o primeiro ícone eu mostrei para vocês que nos pés de Cristo está duas tábuas, como se fossem os portões que ele derrubou para entrar e tirar Adão e Eva do inferno. Retomando o Evangelho, segundo Nicodemos e Atos de Pilatos, São Cirilo de Jerusalém, aqui estão apócrifos, tá? Descreve a atmosfera do sábado santo, esse grande Shabá, dia de silêncio e de repouso após a paixão. Então, eles falam que dentro da iconografia, dentro da tradição ortodoxa, oriental, que este momento em que Cristo desce a mansão dos mortos é o sábado santo, né? É o dia do silêncio, o dia do repouso após a paixão. Vamos lá. E voltou. Vamos lá, vamos continuar nossa aula. Então, vamos. Bom, a descida aos infernos se situaria nesse espaço vazio, igual eu falei para vocês, esse sábado santo. Então, são os olhos dos homens exatamente após a morte de Cristo. Ele vai libertar Adão das suas dores, dos seus grilhões, bem como Eva, também cativa. Ele que é, ao mesmo tempo, Deus e filho de Adão. Desçamos em sua companhia para ver a aliança entre Deus e os homens. Isso acontece nesse sábado santo, nesse dia do silêncio.
Olha que imagem também muito linda, com toda a simbologia que nós estamos vendo até agora. Olha. Observem cada detalhe. Aí se encontra Adão, o primeiro pai, porque o primeiro criado, enterrado mais profundamente que todos os condenados. Aí se encontra Abel, o primeiro morto, e porque o primeiro pastor justo, figura do assassinato injusto do Cristo pastor. Tá? Então, toda essa prefiguração que aconteceu antes de Cristo. Então, a presença de personagens antes da vida de Cristo. Tá? Já significando todo o sacrifício, a morte, né? Através dessas imagens, e Cristo vem para redimir isso, para resgatar. Aí se encontra Noé, figura do Cristo também, o construtor da grande arca de Deus. O que é a grande arca de Deus? A igreja. Também ali nós vamos ver o personagem de Abraão, o pai do Cristo, o sacrificador que ofereceu a Deus por meio da espada, e sem a espada um sacrifício mortal, sem morte, né? Então, quando nós vemos toda a história do sacrifício de Isaac, aí permanece Moisés, Daniel, Jeremias, aí se encontra Jonas, no monstro capaz de conter o mundo, quer dizer, o inferno. Lembra dos 3 dias que Jonas passou na barriga da baleia? Então, vários personagens que vêm trazer essa simbologia também, essa prefiguração da morte de Cristo, tá? Do sacrifício, dos 3 dias, do sangue. Nós encontramos todos esses personagens também neste ícone. Por quê? Porque eles são todos resgatados por Jesus Cristo após a sua morte, na sua descida à mansão dos mortos. E entre os profetas há um que clama: do ventre do inferno escuta minha súplica, escuta meu clamor. E um outro: das profundezas eu clamo em direção a ti, Senhor, escuta meu apelo. E ainda um outro: faz brilhar seu semblante e seremos salvos. Isso é, a luz de Cristo que desce na escuridão. Faz brilhar seu semblante e seremos salvos. Só através dessa luz. A única salvação é através desta luz. Dirigindo-se a todos aqueles que estavam acorrentados desde o começo do mundo, Adão fala assim: eu ouço os passos de alguém que vem em direção a nós. Então, Adão escuta que a salvação está chegando, escuta que Cristo está vindo. E durante sua fala, o Senhor entrou segurando as armas vitoriosas da cruz, e tendo-lhe tomado a mão, diz: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que o Cristo te iluminará. Então, ele vai na escuridão do mundo, nas trevas do mundo, e salva, e vem iluminar as trevas, né? Vem despertar os mortos, vem tirar Adão e Eva, que são acorrentados desde o começo do mundo, na escuridão. Eu sou teu Deus, e por causa de ti eu me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormias, porque eu não te criei para permanecesses aqui acorrentado no inferno. Surgido dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te e partamos daqui, da morte para a vida, da corrupção para a imortalidade, das trevas para a luz eterna. É o sermão, a homilia do grande sábado, né, de São Cirilo de Jerusalém. Então, percebam como esse ícone é riquíssimo, com toda uma simbologia, como eu sempre falo, quando eu falo sobre a arte sacra, como ela é simbólica, como nós podemos catequizar, evangelizar através das imagens, a beleza, a riqueza da nossa igreja através dessas imagens, não importando se são de origem oriental ou ocidental, mas tudo que elas nos trazem para evangelizar através dos símbolos. Então, eu fiz questão de trazer essa imagem também da Anástasis, que é a ressurreição, mostrando para vocês a beleza, a profundidade desta imagem, através de todos os gestos que nós vimos desde o começo dessa aula, da posição corporal de Cristo, de Adão, de Eva, dos outros personagens que se encontram ali, do que está sobre os pés, das cores, as cores claras, as cores escuras, todos os elementos presentes nesse ícone, cada detalhe é um exemplo, uma catequese, tem uma explicação e uma evangelização maravilhosa deste momento, que é o ápice da igreja, né? A ressurreição de Jesus Cristo. Ok? Espero que vocês tenham gostado, para quem é catequista, para quem está auxiliando na igreja, né? Para que possa também usar esses elementos como catequese, usar a imagem para evangelizar,
aos artistas também que me acompanham, que fazem cursos comigo, que também possam aprimorar a sua arte e ter uma arte com mais significado, né, com mais simbologia, com mais fundamento, ok? Para quem quer fazer também, que está me pedindo sobre o curso de desenho e também a Academia de Arte Sacra, o link está lá na bio. Os meus ajudantes aqui também podem me colocar aqui embaixo, aqui nesse vídeo, né, o link da Academia de Arte Sacra, para quem tiver interesse de participar, e também do curso de desenho, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou por aqui, minha equipe também está para auxiliar, e depois deixem aqui no vídeo o que vocês acharam, e compartilhem o conhecimento, compartilhem esse vídeo para as pessoas que vocês também acham que merecem conhecer mais, que devem conhecer mais sobre as riquezas da nossa igreja. Então, compartilhem, curtam aqui, comentem, ok? E também marquem, sigam o canal para que vocês possam receber sempre esses conteúdos de arte sacra, de liturgia e de história da nossa igreja. Gente, fiquem com Deus, uma abençoada noite para todo mundo. Até quinta-feira com a nossa aula de desenho.